Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast de Outro Mundo, podcast Zion, hoje com a queridíssima Beatriz Rocha, também conhecida como Bia ou Mascote. Dê um alô pra galera de casa, Bia. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Uma mulher de poucas palavras, tá inibida aqui com as câmeras? Você tá muita informação aqui. Tá em casa, calma, Eu sou atrás das... No fundo, backstage, isso, né, backstage. Velho? Que isso, você é frontman do louvor, cara, para com isso. Ah, Deus sabe de tudo, Deus capacita, obrigada, Jesus. Bia, muito bom te receber aqui, né? Você que tem a formação aí de pianista clássica, mas o que? Conta aí do seu currículo pra gente. Eu comecei na música aí uns 5 anos, fazendo aula particular de piano, né? E vendo um pouquinho de harmonia, leitura de partitura aí e tal. Aos 11 eu entrei na FAMES, no curso livre, curso de formação musical de 4 anos. Me formei em 2019 e agora eu estou cursando a UFES, bacharelado em música, voltado para composição, para trilha sonora, né? O curso da UFES. E estou nessa caminhada aí agora. Tá vendo que a menina, né? CDF, né? A famosa CDF, né? Cara, como é que foi essa experiência, assim? Passar pela FAMES, a prova lá, como é que funciona? Então, é processo seletivo, né? Eles dão no edital, eles falam as peças que você precisa tocar. No piano, no violão, sou violonista, tenho que tocar 5 peças. Eles dão uma lista com as peças, né, que você tem que tocar. E tem a parte teórica, que são questões objetivas, né, marca X ali. E também tem a questão da percepção, que é o ouvido ali. Tem umas passagenzinhas ali de ouvido, que você também marca, é objetivo também. Né? E é uma prova coletiva, teórica. Agora, a prática é individual. Entendi. Você passou com quantos anos, cara? 11. Depois de 5... Você tocou quantas peças lá, bicho, pra passar? Não lembro, faz tempo já, mas eu acho que foram umas 5 peças, 5, 6 peças, assim. Meu Deus, estou me sentindo humilhada. Aos 34 eu não executo uma peça, essa menina aos 11... Mas eu tentei 5 vezes aí. Não, mas, cara, é uma criança de 11 anos executando Beethoven, cara. É meio bizarro, né? Misericórdia de Deus ali. Mas na época que eu passei, foi coisa de Deus mesmo, porque todo ano abre 1, 2 vagas. Na minha época, o ano que eu passei, foram 20 vagas. Caramba. E a banca foram 3 professores só, antes eram 5. Então estava tudo preparado ali já. Glória a Deus, cara. Foi para a glória de Deus, eu reconheço isso, porque foi ele que me sustentou ali no momento. Dá um nervosismo, a mão treme, dá vontade de desmaiar ali. Mas deu tudo certo. Dá vontade de desmaiar, é massa. E a capacitação desse curso são quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Para entrar o preparatório, você diz? Não. Você ingressou, passou na prova, beleza. Quantos anos ali de capacitação? Então, são 4 anos. Caramba. O básico ali. E se você quiser fazer o preparatório para graduação, são mais 2 anos, né? Que chama CFM 1 ao 4. Se você quiser preparar, tem o 5 e o 6, né? Legal. Só que eu parei no 4. Muito legal. E, cara, como que surgiu esse interesse pela música, assim, pelo piano, em particular? Então, eu não lembro muito bem o início, porque eu tinha 5 anos. Meus pais me colocaram, eu tenho meus tios, o Jacó e a Fabíola, eles são músicos, né? E eles deram aquele incentivo, coloca na aula de música. E eu já tinha passado por ginástica, natação. Eu não era uma criança muito atlética, né? E aí eu acabei parando na música mesmo, não precisava me movimentar muito, aí eu rendi. Nem no balé eu rendi, assim. Sedentária desde sempre, cara. Não tinha muito o que fazer, era música mesmo. Eu sou das artes ali. E aí, com o tempo, fui desenvolvendo o gosto, né? Uma coisa que eu aprendi. Eu não gostava muito de chegar em casa e estudar o piano, mas a minha mãe forçava, já paguei, agora estuda aí porque tá pago e vai fazer. E aí, com isso, esse incentivo, né? Eu criei um gosto, desenvolvi um gosto ali. Cara, e interessante, assim, que eu, né, te conhecendo pessoalmente, sei dos seus gostos peculiares pra música, né? Você tá com quantos anos mesmo?
Eu tô com 20. Tá com 20 anos, né? Eu não conheço nenhum jovem de 20 anos que seja idoso no seu gosto musical como você é, a ponto de ouvir aí o Charles Mingus, né? Chiquinha Gonzaga, essas coisas aí. E eu acho isso muito interessante, muito legal. Como que surgiu esse gosto pelo clássico? Foi por causa do piano ou isso já existia? Então, o clássico é por causa do piano, né? Que eu cresci ali no meio, tive que interpretar peças ali de compositores que a gente fala que já morreram, né? O pessoal do romantismo, do classicismo, barroco. E essa parte mais do jazz aí foi uma questão de estar pesquisando mesmo. A gente que é da música tem que conhecer de tudo, não tem jeito. E os meus professores na FAMES, sabe, o ambiente lá da FAMES, que foi onde eu cresci musicalmente, te faz querer pesquisar e escutar coisas diferentes, né? Muito legal, cara. Como foi esse processo de... Com 11 anos você ingressou, com quantos anos você formou na FAMES? Faz as contas, pode contar no dedinho. Uns 14, 15. 14, 15. É. Nessa época você já foi inserida no Ministério de Louvor? Como é que foi? No Ministério de Louvor eu comecei ali no teclado, só que era muito devagar. Eu era muito devagar, assim, não tinha muito conhecimento harmônico ainda da teoria musical, assim, né? Então eu comecei no teclado, não rendeu muito, aí eu fui cantar, né? Não sabia muito técnica, mas fui lá, comecei cantando. Depois de um tempo, de acordo com as necessidades da igreja, foi necessário que eu pegasse firme ali no teclado, né? O meu querido pastor Alex, né? Ele falou: minha filha, não vai precisar, toca aí. Me virei, quebrei a cara várias vezes. Teve dia que eu fui chorar no banheiro depois de tocar. Errei o louvor, os 3 louvores inteiros, aí eu saí fina, de cabeça erguida, mas fui chorar no banheiro ali, que deu tudo errado e tal. Mas a gente cresce e aprende a lidar com as coisas, a se virar ali. Sim. E agora eu tô lá na DNV Bairro de Fátima ali, né, pela misericórdia e graça de Deus. Na liderança do louvor. Na liderança. Para você, cara, como que foi transcender ritmos tão diferentes, né? Que você teve uma formação aí no clássico, né? Acabou sendo influenciada dentro da faculdade de música, sempre tá ouvindo clássico, até pelas coisas que você executava, as obras que você foi obrigado ali a executar, né? E como foi transcender de um estilo musical que, para mim, é tão complexo, de ir para uma coisa tão simples que, ao mesmo tempo, você teve dificuldade de execução, de assimilação. Como é que foi isso para você? Rapaz, eu tive muita dificuldade para chegar na igreja e tocar louvor. Nossa, até eu entender o meu estilo, entender o que a igreja precisava, demorou muito tempo, assim. Porque, realmente, quando eu estou tocando piano, ele tem uma partitura, tem o contexto histórico ali. No classicismo, né, o Beethoven tem um estilo, o Bach outro estilo. No romantismo tem um estilo que a gente já contextualiza a peça. Na partitura tem todas as informações que eu preciso e eu estudo, né? Só que na igreja não é bem assim. Eles tem lá a cifra e a cifra só me diz o contexto harmônico, né? Até eu entender como eu poderia trabalhar a cifra, além do bloquinho de 3 notas, demorou um pouco. Eu tive que ir ligando os pontos na minha cabeça, assim, do que eu aprendia na FAMES de harmonia, com a prática na igreja, eu tive que ir juntando, entendendo ali, e o fato de ter sido meio que jogada na pressão ali, por causa das necessidades da igreja, acontece muitos músicos, né, são formados na igreja assim. Eu acabei desenvolvendo uma sensibilidade, né? Mas foi prática, nem sentar na cadeira da FAMES, assim, não me ajudou muito nessa questão prática, foi ir lá e fazer mesmo. Na verdade, eu acho até engraçado, e eu tenho outras pessoas que foram do meu convívio, que têm uma formação clássica, eu morro de rir. Como que essas pessoas, cara, elas têm uma facilidade de assimilação com um contexto musical complexo, que é o clássico. Elas vão lá e reproduzem Beethoven, Mozart, que eu acho assim incrível. Para mim é de um nível de complexidade grande. Mas ele chega num hino besta, o cara não assimila.
Na verdade, né, você poderia me explicar isso melhor, que eu gostaria de entender a mentalidade dessas pessoas. Mas eu tenho burramente pensando, né, eu tenho aqui um conceito de que seja um nível de genialidade tão grande dessas pessoas de assimilar ritmos mais complexos, que chega no arroz e feijão e em algumas coisas eles não conseguem se conectar naquilo ali. Você poderia explicar, porque não é uma coisa de um músico só, não é um fato isolado. Conheci saxofonista formado lá pela banda da polícia, o cara, assim, se der uma partitura para ele, ele vai perfeitamente executar, mas se tirar a partitura do cara ali, pedir para fazer um negócio ali na hora, o cara vai dar uma travada. Sim. Rola mais insegurança ou é essa questão mesmo de assimilação? Eu acho assim que na música, falando nas artes de modo geral, mas na música, tem vários tipos de inteligência ali, né? Assim, no mundo, a pessoa mais voltada ali para exatas, outra para biológicas, né? E eu acho assim que o pessoal que aprende música na rua, por exemplo, é uma galera que eu acho espetacular, porque aprendeu vendo os outros fazerem, aprendeu ouvindo. Isso é uma coisa que muita gente dentro do conservatório, que a FAMES é um conservatório, né, de música, não faz, não pega música de ouvido, não entende o estilo ali, o MPB, o samba, a salsa, sabe? E, assim, realmente a questão de o universo do erudito ali ser muito fechadinho nele próprio e não capacitar o músico para viver o mundo. Porque o mundo não é só o erudito hoje em dia. O mundo é a tecnologia voltada para a música e na produção, por exemplo. O mundo é você tocar num casamento, tocar na igreja, sabe? E realmente é uma questão de você desenvolver não só a teoria, mas também se ver livre da partitura, né? É uma coisa necessária, que eu acho necessária. Então, eu acho que eu não sei como dizer a palavra, mas incapacidade nossa de formação dos músicos eruditos, assim, de conservatório, é realmente de não buscar expandir os horizontes. Porque são duas coisas diferentes, muito diferentes. Assim como o cara que toca ali no ouvido, não pega a partitura, não entende nada, a gente... É super comum a gente que toca o Beethoven lá, chega para improvisar e a gente fica... Não sei. É realmente uma questão de não sei mesmo. Não sei fazer. Na verdade, seria uma situação de se adequar a novos universos dentro da música? Isso, de aprender coisas novas. Totalmente. Eu, por exemplo, sou uma negação para a tecnologia. Ali mexendo DAW, VSTI, instrumento virtual, meu Deus, eu estou sofrendo no meu curso, estou me virando. Você, né? Isso, é uma coisa que o conservatório não dá, mas é essencial para o músico hoje em dia, que quer sobreviver de música, viver de música, é essencial. Aí eu estou quebrando a cabeça e tem que aprender, tem que correr atrás. Bacana. Eu cresci muito nessa coisa do ouvidômetro, de estar inserido em outras culturas populares, né? Dentro da minha casa, a minha família vem de uma formação musical, mas assim, de rua, digamos assim, né? De roda de violão, de roda de chorinho. Então, eu cresci muito nesse contexto e aprendendo muito do popular. Mas eu não me fechei naquele mundinho só do bandolim, do chorinho, né? Que foi o meu primeiro instrumento, foi o bandolim, inclusive. Mas eu procurei ouvir outras coisas. Mas um dos grandes sonhos, né? Que era realmente ingressar para o clássico, porque teve uma época na minha vida que eu gostei muito, ouvia muito música clássica, e ouvia estilos musicais que conseguiam mesclar o rock, né? O metal com o clássico, que eu acho muito incrível. Acho que a pessoa tem que ter um nível de intelecto assim elevadíssimo para conseguir fazer essa junção desses dois universos. Mas eu não, a limitação relacionada à teoria me tolia, né? Modéstia à parte, se você me entregar um CD e falar, Larissa, aprende essa música, eu vou entregar para você. Agora, como as peças elas são tipo 20 minutos de música, eu não vou ter memória para poder conseguir memorizar aquela parte, né? Aquela música por completo. 20 minutos é muita coisa, meia hora é muita coisa. Então, pelo menos até, sei lá, os 7 minutos da música eu conseguia memorizar e reproduzir.
mas por não saber ler a partitura, aquilo acabava me tolhindo, né? Eu até me sinto assim, incapacitada de transcender esse universo do popular, do que está rolando hoje, para um universo mais erudito. E eu admiro quem tem a maestria em reproduzir, cara. E como para você que foi assim, sair desse universo, cara, e começar a se envolver no universo de louvor, cara, que é uma parada completamente diferente. Até mesmo assim, os seus ouvidos assimilarem, né? Como você faz parte da igreja desde criança, que eu sei que não foi uma dificuldade para você ouvir. Mas uma coisa é você ouvir como mero ouvinte, outra coisa é você passar a ouvir como músico. Como foi para você, uma pessoa que era ali massiva, né, em 4, 5, 6 horas de estudo, só com Beethoven, essas coisas, de repente você ter que, no mesmo nível de tempo aí, praticamente, você ter que parar para estudar os louvores. Como que foi para você isso? Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu tenho que tirar um louvor, eu fico 1 hora no mínimo tirando um louvor, assim, dependendo da complexidade. Aqueles louvores da comunidade de Nápoles, e tinham trazendo a arca, cheio de coisas para ouvir, para escutar, para tirar. Eu que me considero assim meio detalhista, tirando quero tirar a frase, quero entender o que o cara fez, assim, né? Então, eu fico no mínimo em 1 hora, dependendo do louvor, para tirar. É uma coisa assim que eu realmente tive que aprender, né, que a gente chama de escuta ativa, né, no meio científico aí, na área de pesquisa, né, que a música tem a área de pesquisa, né, a gente fala de escuta ativa. A gente senta, eu, por exemplo, como tecladista na igreja, né, eu sento, a primeira coisa que eu escuto é teclado. Aí o pessoal me pergunta, canta esse louvor aí. Eu não sei a letra do louvor, mas eu sei o que o teclado está fazendo, eu sei o que a bateria está fazendo, eu sei o que o baixo está fazendo. Tá entendendo? Você escolhe escutar o que você vai escutar, porque a música tem muitos elementos. Isso é uma coisa que ninguém me disse, né? Foi uma coisa que eu tive que aprender sozinha. Aprender o estilo ali dos louvores, o que é worship, o que é a música ali lá do pessoal do Trazendo a Arca, cheio de metal, só metaleira. Hoje em dia tem uma coisa meio sertanejo gospel, que o pessoal canta meio falado, né, que é outro estilo, totalmente diferente. É uma questão de você escutar ativamente tudo o que está acontecendo ali, entender o estilo, que isso é uma coisa que eu aprendi do erudito, né, de entender o contexto e reproduzir, né, e colocar um toquezinho pessoal ali também, não machuca, né? Colocar uma frase sua ali, um negócio. Você se considera uma pessoa eclética na música? Eu acho que sim. Minha playlist, ela varia muito, assim, do clássico aí, né, que a gente fala. O jazz, escuto muito jazz. Curto muito ritmos latinos. É mesmo, cara? Percussão, tudo que tem muita salsa, percussão. Essas coisas? Pô, acho massa demais. Escuto muito. Aí tem o pop mesmo, né? Me amarro no rockzinho também. Tem que gostar de tudo, Até os nossos regionais brasileiros aqui, alguns eu acho legal assim. E é muito rico, não dá pra gente se limitar a uma coisa só, é uma coisa muito bonita, é muito rica a produção aí que o ser humano consegue fazer, né? A gente tem que explorar, Eu acho que, modéstia à parte, os brasileiros eles estão à frente dos países em relação a isso. Eu concordo. Porque, cara, a pluralidade de cultura dentro do Brasil é um negócio assim incrível. Você vem aqui no estado do Espírito Santo, você vai se deparar com um Congo. Mas, em contrapartida, você vê bandas locais aqui que elas conseguem mesclar o reggae com o Congo. Aí você vai para São Paulo, já é um negócio mais hardcore, né? Uma linha também do sertanejo. Tu vai para o Rio, já é o samba, o pagodão. E vai para o Nordeste, já é uma outra roupagem, né? Eu, na época de adolescência, eu gostava muito de fazer pesquisas dessas pluralidades de sons. Eu consegui, certa vez, achar uma banda de rock de Recife, que ela mesclava rock com maracatu. Olha que loucura, cara. E o cara reproduzia aqueles sons, né, do maracatu na bateria e a guitarra junto, nas linhas rítmicas ali. Então era um negócio muito interessante. Então eu acho assim que país nenhum consegue reproduzir essa pluralidade de sons aqui do Brasil. É realmente impressionante. E na faculdade, né, o meu curso abriu
Minha mente, assim, demais, né? Que eu saí da mentalidade ali de conservatório e pude ampliar a minha visão. Hoje né? na universidade. Né, lá na UFES, né? E, assim, a gente estava conversando na aula de harmonia sobre o ritmo boi, chama. É do sul, eu não lembro a região. Só que só é um gênero, né? Só desse gênero boi, assim, tem... Subgêneros. Tem, assim, são 50 tipos. Tá louco. É porque você vai lá no Nordeste, lá, em um estado, eles tocam lá, por exemplo, me fala um... Nordeste? É. Sei lá, frevo, velho. O frevo. Lá em Pernambuco é um frevo. Aí vai para outro lugar, é outro frevo, com outras características. É impressionante. E é catalogado. Tem gente que cataloga isso. E e são uns livros assim, só de um gênero que é subdividido ali, que tem interpretações diferentes. Eu acho que a gente ser um país grande, assim, a gente tem essa abertura de interpretação, né? É impressionante, impressionante. Muito legal, né? Eu não conhecia esse estilo, não. Boi? O nome do Boi nome. Existem vários, é impressionante. Muitos estilos, muitos gêneros. Legal mesmo. E gostaria de saber, inclusive, você pontuou a questão da Universidade Federal, do seu ingresso. Como é que foi isso? Quando foi? Como foi a emoção de ter passado, cara? Então, isso aí, na verdade, eu sempre estudei para entrar na FAMES, na graduação, fazer o bacharelado em música, né? Piano erudito. Tu já focava na Federal ou não? Não, a UFES, assim, teve uma época que sim, mas eu estava estudando muito, assim, 5 horas por dia de piano ali, o repertório para fazer a prova da FAMES. Uhum. Só que aí, na época, a FAMES fechou ali, né, para abrir o processo seletivo para professores, para contratar professores efetivos, né? Coisa que não acontecia desde 97, é muito tempo que não abria um concurso ali na FAMES, e aí a prova foi levando, foi deixada lá para frente, né? E aí, nesse meio tempo, eu tinha feito o Enem. Nossa, foi Deus, porque a minha nota... Eu fiquei muito nervosa, acabei, assim, vacilando na redação. Eu sabia fazer, mas acabei vacilando, mas eu acho que foi, assim, coisa de Deus, para me mostrar que foi Ele que fez, sabe? Porque eu estava estudando para entrar na FAMES. E nesse meio tempo aconteceu algumas coisas, eu acabei deixando um pouquinho de lado o estudo do piano. Dei uma pausada, falei, vou voltar depois, quando abrir o processo seletivo. Eu pego as peças que eu estava estudando e é isso, vou passar, né? Só que aí eu passei na UFES. Lembra daí eu conversei com o pastor Júnior, o que o senhor acha? Eu não quero fazer UFES, mas eu vou fazendo aqui até abrir a FAMES, né, para ver como é que é. Aí eu entrei na UFES e no dia que eu passei, assim, que eu vi que eu passei, eu fiquei meio confusa, tipo, não era isso, entendeu? O que era para acontecer. E eu entrei, fiz o primeiro período. Não curti muito o primeiro período, é sempre uma coisa meio devagar, assim. Segundo período, já curti mais, olha, composição, os professores meio, sabe, professor de federal, né? A gente sabe como é que é. Eu acabei gostando de algumas matérias, achando interessante, e eu decidi que o piano ficaria de segundo na minha vida, né? Eu quero focar agora em outra carreira, mas o piano é uma parte importante de mim. Não vou deixar, ainda faço aula e tal, mas é impressionante como a UFES me abriu portas. Deus, né, na verdade, abriu portas para mim dentro da UFES que, por exemplo, na FAMES eu não teria. Sim. Entendeu? Iniciação científica, monitoria, contato com pessoas que eu nem imaginava que eu ia conseguir ter, sabe? Várias oportunidades surgiram dali e eu entendi que realmente era para lá, ali que eu tinha que ficar no momento. E se fosse para ir para a FAMES, eu ia em outro momento. Hoje em dia eu já não tenho mais vontade de fazer a prova da FAMES. Assim, é uma instituição maravilhosa, professores maravilhosos, formam músicos maravilhosos. A gente tem muito músico bom no Espírito Santo. Mas realmente, para mim, o foco é outro agora. Agora a Universidade Federal ali não é fácil, mas realmente foi coisa de Deus aquela vaga. E qual que é o foco hoje? O foco hoje,
ali dentro da UFES, depois que eu entrei, é impressionante. Eu tinha tudo planejado na minha mente que eu ia fazer a minha vida inteira, assim. Tudo. Vou fazer isso, isso, isso. Entrei na UFES e foi um baque. Tipo, o mundo não é só isso, tem outras coisas para você fazer. Hoje em dia eu estou buscando um caminho que eu quero ir pela regência, né? Gosto muito de coral, mexer com coral. Sabe, é uma cultura que eu sinto falta nas igrejas hoje em dia. Sim. Que eu acho muito necessário, tenho muita vontade de trabalhar com corais, orquestra, assim, e a regência ali é uma área que realmente tenho muita vontade de fazer, assim. Uau! Conta pra gente, cara, a gente sabe, né, que hoje em dia, infelizmente, né, não vou contextualizar só a questão das universidades federais, mas as universidades em geral, né, tá rolando uma doutrinação muito grande, anticristã, né, com fundamentos esquerdistas, essas coisas todas, né? Ideologia de gênero e outras coisas mais. Como para você foi se deparar nesse universo de pluralidade de pessoas, de pensamentos, de visões diferentes e conseguir manter a sua fé diante disso tudo? Rapaz, não é fácil. Principalmente esse período de eleição, período que eu... Polarizou todo mundo, né? Nossa, eu tive que me sentir obrigada a me posicionar, porque... eu estava me acuando de uma forma, porque eu não queria trazer problema para o meu lado, eu não queria trazer desamizade para o meu lado, sabe? Tava isentona, né? Eu tava, não, é isso. Não tava falando nada. Só que eu tava me incomodando, porque eu nunca fui uma pessoa de esconder minha opinião. Nunca fiquei atrás, escondendo minha opinião por causa dos outros. E naquele momento eu tava fazendo isso, tava me fazendo mal, eu não tava me sentindo bem. Aí chegou um dia que, falei tudo que eu tinha que falar, assim, sabe? Foi na rede social mesmo. Eu senti a necessidade de me posicionar como uma pessoa cristã, uma pessoa conservadora. E eu senti que afastou muita gente, sabe? Na minha vida social mesmo, as pessoas. E dentro da UFES também, eu vi que afastou as pessoas, sabe? Nunca discuti lá dentro e tenho um carinho pelos meus colegas de turma, muito talentosos, artistas excepcionais, assim. Mas tem que se manter firme, não pode abrir mão do seu posicionamento. Eu acho que é essencial você se posicionar. Você não precisa ficar falando todo dia, sabe? Mas deixar claro para todo mundo o que você é. Muito bacana. Acho bem bacana alguém tão jovem e tão convicto de seus valores. Gostaria de saber, inclusive, hoje, né? Você falou sobre Down, sobre, né, instrumentos aí de mídia, essas coisas todas. Isso aí é um outro viés que você deseja entrar, a parte da produção? Ou você está se vendo obrigada por causa do curso? Rapaz, esse semestre, eu tive aula de introdução à trilha. Meu professor incrível, incrível, sabe, é da área, ele faz trilha para filme no Brasil aí, uau, sabe, ganhou um monte de prêmio, ele é excepcional, sensacional. E nas primeiras aulas do semestre, eu achava chatíssimo, nossa, que saco, o cara não tá falando, porque não era música, teoria musical, tudo que eu tinha visto, porque eu sou apaixonada por teoria musical, tem gente que não gosta, eu me amarro sentar, ler os livros lá de harmonia, sabe, e não era isso que eu tava vendo, né, tava falando de sound effects, e tava falando sobre edição de áudio, falando sobre microfone, sobre ambiência. Cara, que é isso? Eu não sei, eu não sabia direito nem que era hertz. E ali foi um baque para mim. Só que foi passando o tempo, eu fui entendendo e eu tô pegando um gosto, assim, sabe? Para mim é muito difícil, porque eu não tenho equipamento ainda. E é muito novo, só que eu pedi uma orientação ali pro professor e é uma coisa que é necessário e eu já não tenho tanta antipatia. Hoje em dia, assim, vou pelo caminho da produção, quem sabe? Entendeu? Vou desenvolvendo isso. De onde que surgiu esse gosto, essa vertente da trilha sonora, né, de filmes, essas coisas? Como é que foi isso tudo? Então, você disse para eu escolher o curso?
Porque faz parte do curso. Sim. Como que surgiu esse gosto? Você, não, eu quero ser igual o cara que fez lá a trilha sonora lá pro Steven Spielberg. Cara, rapaz, eu vou ser muito sincera aqui, hein? Claro. Aqui no Espírito Santo, a gente não tem muita oportunidade de curso, não. A gente tem a FAMES, bacharelado em instrumento ali, licenciatura, na UFES a gente tem licenciatura também e composição. Então, dentre essas, tive que escolher uma. Foi composição. Foi por paixão, né, cara? Não foi assim... Paixão música, né? Sim. Só que foi aquela coisa. Eu entrei sem saber o que era, sem gostar muito. Só que agora eu já vejo um filme com escutativa, né? Que a gente estava falando de escutativa. Eu já vejo um filme prestando atenção na trilha, prestando atenção nos efeitos, nas escolhas que o diretor fez junto com o compositor ali para dar o resultado final. E eu descobri que a música tem um papel super importante, assim, mais do que eu pensava nas produções aí audiovisuais. E é uma coisa que está me chamando a atenção. Eu particularmente não consigo imaginar Senhor dos Anéis sem a trilha sonora. Não dá. É o que dá vida ao filme, ponto. Com certeza. E a ambiência, né? Porque é uma coisa cultural. A gente já sabe, por exemplo, como é que soa ali o som nórdico, dos deuses nórdicos. A gente sabe como é que soa o som da floresta dos índios, sabe? O som da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente já sabe, né? E aí trabalha com essa noção de senso comum ali, cultural, e põe isso na produção audiovisual, entendeu? Incrível, cara. E como para você hoje, né, tá nesse nível de conhecimento, né, nesse nível de network com pessoas com conhecimento profundo, né, dentro aí da área, como para você hoje você está conseguindo extrair isso e levar para dentro do seu ofício ministerial dentro da igreja, cara? Então, é uma questão mais de... Como são áreas muito distintas, né? A questão da trilha, a questão de mexer com pessoas. Porque é uma coisa... Uma coisa é você sentar no computador, fazer as coisas lá, só você e o computador e tal. Outra coisa é você chegar e lidar com pessoas. É totalmente diferente. É um negócio meio complicado. Isso. Só que lá dentro eu posso aprender mais técnicas, eu posso aprender mais, por exemplo, sobre vozes. A UFES me abriu uma oportunidade lá de participar no coral da UFES, né? O maestro Jean Molinari, incrível, lá do Rio de Janeiro. Legal. E ele me orienta muito, me ajuda demais. Então, por exemplo, hoje em dia eu já sei mais sobre vozes, sobre canto, uma coisa que eu posso aplicar lá na igreja. Eu sempre dou um jeito de tirar o que eu estou aprendendo aqui e mandar para lá de uma forma didática, uma forma que dê para as pessoas entenderem, né? E, assim, o legal da Universidade Federal é o fato de você, às vezes, você gostar mais das atividades extras do que das matérias obrigatórias do curso. Eu me encontrei nisso em alguns momentos. E então não é só o curso, né? É o extra também, é o projeto de extensão, a iniciação científica, sabe? Enfim. Com todas essas atribuições, né, federais aí, formações e tal, cara, como que funciona para você estar à frente de um ministério, de um departamento, justamente liderando pessoas, né? Como que é para você esse desafio, cara? É difícil, né? Porque eu tenho 20 anos e eu penso que eu não sei muito sobre a vida, né? O que é 20 anos perto de uma pessoa de 60 aí? Minha bisavó de 90 anos está vindo aí para Vitória, saindo de Curitiba, vindo para Vitória. Olha só, 90 anos. O que eu sei perto desse pessoal, sabe? Então, o que eu levo ensinamentos do meu vovô Elvani, converso muito com ele, e o que ele sempre me ensina é você ter humildade, nunca pegar o caminho mais fácil, né? E ser uma pessoa de caráter, uma pessoa com carisma. Então, nem tudo que eu falo é lei, mas quando eu tenho propriedade em uma coisa, eu tenho que me impor em alguns momentos, sabe? Aprendi muito sobre liderança com o meu pastor Júnior. Muito. Manda um abraço, pastorzão, cadê? Manda um abraço aí. Oi, pode Manda mandar? Um abraço, claro. Ô, meu pastor, eu te amo.
O senhor faz falta demais, aprendi muito com o senhor, só tenho a agradecer. Um beijo para o senhor, um beijo para a Mônica, para a congregação de Praia da Costa. Tamo junto. E assim, aprendi muito sobre liderança, sobre não sou uma pessoa carrasca ali, de já ficar apontando o erro, sabe? De ser uma pessoa amável. Jesus ensinou, Jesus era um líder amoroso. Quando precisava corrigir, tem um jeito de corrigir. E se deixar ser moldado também, né? Eu não sei de tudo. Tem muita gente muito mais velha que eu que sabe muito mais sobre Ministério de Louvor, que canta em Ministério de Louvor há 20 anos, 30 anos lá. E me permitir receber informações também, sabe? E pensar sobre elas e aplicar essas informações que eu recebo de uma forma coerente, entendeu? Muito bom. Por fim, eu gostaria de saber como você se vê daqui a alguns anos. Você acha que um ministério, né, musical, digamos assim, que Deus tem na sua vida, de ser tangedora, né? Isso está restrito somente ali às quatro paredes da igreja? Ou você acha que também, por intermédio da sua formação, por intermédio dos lugares, né, que a formação vai poder linkar para que você acesse, você vai estar também ali exercendo o seu ministério e adorando o nome do Senhor? Repete a pergunta, por favor. Minha mente, desculpa. Não, cara, porque às vezes as pessoas ficam muito restritas, que assim, meu ministério é cantar, né? Que eu, particularmente, biblicamente, não acredito, né? A música faz parte do ministério. O ministério são 5 ministérios e, enfim. Mas dentro de um dom, digamos assim, dentro de um talento que Deus nos dá, as pessoas às vezes ficam muito restritas, achando que, não, meu dom é cantar, meu talento é cantar. E elas ficam restritas ali a terças, quintas e domingos, né? E eu vejo que Deus está te dando total oportunidade de você se capacitar, de você ter notório saber nas áreas musicais, nas áreas de produção, né? De estar, quem sabe, daqui a alguns anos, né, sendo aí escritora de várias trilhas de filmes, né, ou projetos. E você consegue enxergar além, ou você só consegue enxergar o seu dom, o seu talento ali no servir dentro das quatro paredes da igreja, ou você consegue enxergar além? Olha, meu ministério vai muito além, né, do servir dentro da igreja. Também, mas eu penso que o nome do Senhor será glorificado também por intermédio da minha formação, pelos lugares que Ele vai me levar, né, pelas trilhas que eu posso fazer daqui a alguns anos, e as pessoas vão saber, olha, foi uma menina cristã e tal. Como que você enxerga isso? Rapaz, eu tenho muito desejo no meu coração, desde nova, de trabalhar ações sociais, assim, sabe? E eu acho que todos os talentos que Deus dá pra gente tem um motivo, não é à toa. Então, assim, eu vou trabalhar na comunidade ali que nunca ouviu falar de Jesus. Eu vou montar um coral com as crianças. E eu vou orar antes desse coral. E eu vou ler um versículo e eu vou colocar um louvor e essas crianças vão chamar os pais, sabe? É assim que a gente trabalha, não é só a música, não é sobre a música, é sobre Deus, é sobre missões. Deus mandou a gente evangelizar, e, sabe? E é isso que eu quero fazer, sabe? Eu não me imagino trabalhando em grandes produções, por exemplo, assim. Eu sempre me vi trabalhando com aquilo que Deus me deu, com pessoas, perto de pessoas mesmo. Eu tenho uma paixão muito grande por coral, e a gente sabe que o coral é um elemento, assim, na sociedade, de socialização, de trazer, por exemplo, a pessoa dentro da prisão lá para viver em sociedade, porque lá a gente aprende disciplina, a gente aprende a conviver em conjunto, a gente aprende a ouvir o outro, que se a gente não escutar o outro, a gente não consegue fazer nada de um coral, entendeu? Música em conjunto é igual. E eu sou apaixonada pela Bíblia. A palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, sabe? Deus mostra o amor dele pela gente ali, e não tem coisa melhor. Então, mais do que a minha carreira musical, do que o dinheiro que eu posso ganhar, são as vidas que eu posso ganhar e o nome de Deus que pode ser glorificado através da minha carreira, né? Não só dentro da igreja, mas tudo que eu fizer. Se eu ganhar o Oscar um dia lá, melhor trilha sonora, aleluia. Foi Deus que me colocou ali. Eu vejo, é impressionante, tudo que eu conquistei até agora
Foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. A minha entrada na FAMES, a minha entrada na UFES, não tinha condições eu passar com aquela nota da redação. Eu não vou falar, porque eu fico triste só de lembrar. Passei por último, a porta fechou assim, nas minhas costas, em cotas ainda, lá da escola pública, né, que eu fiz. Última vaga de cotas eu passei, cara. Foi Deus, não tinha condições, não. Mas aquele tinha sido um ano que eu trabalhei totalmente para a igreja. Meus finais de semana, no meio da semana. E, assim, eu vejo que a minha aprovação foi resultado daquele trabalho. Foi Deus me falando, você fez por mim, olha só. Eu estou acrescentando a sua vida, buscar primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. E não tem por que eu deixar os meus talentos só para mim, se Deus tem feito isso comigo, né? Amém. Agora nós vamos para a parte mais aclamada do programa, a parte mais esperada. Não é a voz do mestre dos magos, nem de Munhá. Fala conosco, oráculo. Fala, meu povo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Luana, voz. Bom, vamos lá. Fiz umas perguntinhas aqui ao longo do programa. E vamos ver aqui. Vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Primeira pergunta. Como você se sente assim na UFES? Como a gente sabe, né, é um ambiente onde rola alguns tipos de entorpecentes, né? Principalmente na área de criação, de arte e tal. Como que é para você estar num meio assim tão anestesiado, digamos assim? Anestesiado. Realmente rola entorpecente, gente. Eu não quero desiludir ninguém, mas nas primeiras semanas de aula, cheguei mais cedo para assistir minha aula, deitei ali no banquinho da cantina, tinha uma rodinha ali, tinha um senhorzinho, tinha gente nova, gente de todas as idades. Um Bob Marley tocando no fundo. Misericórdia. A galera tava com o violão na mão lá e tava enrolando um negocinho. Ah, não. Aí eu tava deitado do lado. O pior é que eu tava lá na minha, os caras chegaram, acenderam aquele negócio, veio aquele cheiro no meu nariz, não é possível. Aí viraram pra mim e falaram, e aí? Você quer fumar também com a gente? Eu, não. Eu tô bem. Não, não quero, não. E aí eu fiquei lá pensando, gente, eu vou embora daqui, não é possível. Eu tava aqui sozinho, a fumaça aqui no meu nariz agora. E aí a segunda vez viraram pra mim, e aí, você não quer fumar, não? Eu falei, rapaz, eu não fumo, não. Aí ele falou, como assim, você é da música e não fuma? Só pela afirmação dele, você já dá pra entender que se você é da música, você não fuma, como assim, né? Aí eu rachei fora. É um negócio complicado. Você não pode se deixar levar, não. Porque se você deixar uma vez, você tá lá sempre. A situação é assim. E agora a vergonha tá menor ainda na cara, né? O Eu passei outro dia ali na prainha, rapaz. Uma loja de todo tamanho. Red Shop. Uhum. Tem outra ali na Glória que tem um panda drogado. Red Shop, esqueci o nome. Vende, acho que artigos, né? Pra esse E a gente, de todas as idades, apologia dentro das salas de aula, é uma coisa assim, é normal, você é das artes, você entende? É normal. Pois é, vamos então para a segunda pergunta. Graças a Deus você ainda não foi, né, contaminada, né? Nem serei. Graças a Jesus. Vamos para a segunda pergunta. E as músicas, né, nessa instituição secular, né, não acontece de você levar alguma referência mundana para o louvor? Por exemplo, algum ritmo, uma levada e tal? Para o louvor? Então, isso é muito complicado porque, como eu faço parte ali do meio da música, eu tenho que escutar de tudo, né? Eu não acho que seja uma coisa negativa você ter referências de ritmos, de coisas, só que você tem que ser sensível ao que você está escutando, o que você está trazendo. Por exemplo, hoje em dia, a música tem sido usada como uma ferramenta política, né? De militância. E, assim, muito complicado. Artistas que nem são bons tecnicamente, estão fazendo sucesso por conta da militância. Exato. E esse é o tipo de coisa que não deixa entrar nas minhas playlists, não deixa entrar em lugar nenhum, em nenhum momento.
chegou para militar do meu lado, eu já tô saindo fora, não quero saber disso não. Então, depende muito das influências que você quer levar, você escolhe, né? Então, e ainda mais hoje que tem muito ritmo novo, né? Por exemplo, a rocha, cristão, gospel, né? Ele sempre leva pra esse lado, caramba. Engraçado que Larissa sempre sente a dor ali, né? Por causa dos arrocha, assim, que ela faz e tal. Mas brincadeiras à parte, tem muito ritmo, assim, né? Que nasceu praticamente no meio secular e que agora, né? Os cantores gospel estão carregando também para dentro do louvor, né? Da igreja, justamente para atrair um público diferente, né, e alcançar vidas pelo ritmo, né? Assim, é perigoso. Por exemplo, tem alguns cantores gospel de reggae aí que cantam, faz os reggae, você escuta, nossa, reggae abençoado, você chega lá, o cara tá com a blusa do Bob Marley e tá com aquelas pulseirinhas lá verde, amarelo e vermelho, e tá falando de Jah, e não, como assim? Não era para Deus? E fica pegando a cultura desses gêneros musicais e colocando, não, se é para Deus, então você tem que desvincular de toda a cultura que tem lá. Você tá fazendo aí uma metaleira gospel aí, você chega lá, pinta a unha de preto e vai cantar para Jesus. Ah, não, né? Assim não, entendeu? E eu acho que é um meio de você evangelizar as pessoas, por exemplo. Né? A pessoa que ela é do rock, ela vai chegar, vai escutar o worship, tipo assim, na adoração, amém. Todo mundo é envolto pela adoração, pelo Espírito Santo quebrando o coração. Só que ela vai escutar em casa, o que ela vai escutar em casa, sabe? E eu acho que desde que você não se vincule às coisas do mundo, se envolva com a cultura do mundo, sabe? Você tem que saber escolher, não é tem que dar a louca assim e pegar tudo que é do mundo e se apropriar, entendeu? Essa pergunta ela até é um pouco capciosa, porque eu já ouvi num louvor, não lembro de qual cantora era, mas do nada o cara solta um solo do Slipknot no meio, assim, e é um louvor e você é isso tá aí. no worship feios direto, né? O improviso alcançando aí uns... Não, isso não é coisa de crente não, rapaz. Crente não faz essas coisas não. Eu já vi também Nirvana, os caras colocam Nirvana Guns N' Roses, sai fora. Não, eu nem não curto nem quando um músico do secular copia coisa do outro. Imagina o crente copiando coisa do mundo. Legal. Vamos agora para a terceira e última pergunta. Na igreja, como que é para você conversar com os músicos ou cantores, né? A parte técnica. Por exemplo, você está no ensaio e vai falar assim, faz um dó aí. Por exemplo, no começo, quando eu comecei a tocar guitarra, eu aprendi praticamente de ouvido. Já a tecladista, ela já vinha de uma escola, entendeu? Ela já sabia cifra, tablatura e tal. Ela seguia a cifra e ela falava para mim, Luan, faz um dó. Só que quem olhava na minha cara sentia dó, porque eu não sabia para onde estava passando. Entende? Faz então, um dó, assim, e o povo sentia dó. Eu tive né? um caminho assim um pouco doloroso com essa questão. Hoje, graças a Deus, o pastor Ricardo Soares glória. Agora já tá me dando umas aulas, então consigo saber onde que está localizado o dó. O dó, que bom. É fundamental, né? Pelo menos o dó, né? É interessante, assim... Um passo de cada vez. Um de cada vez. Eu acho, assim, que a gente tem que ter paciência. Não tem que chegar... você não sabe fazer isso, quer tocar na igreja e tal. Eu comecei, sofri muito. Tive que batalhar para conseguir ter a desenvoltura que eu tenho hoje, que eu ainda acho que é limitada, que eu tenho que aprender mais. E se eu não tiver paciência com a pessoa que está começando, ela não vai terminar nunca. Que ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir mal, entende? Então, quando eu vou lidar com essas coisas, eu tenho muita sensibilidade. Porque, por exemplo, acontece muito na igreja, não ter músico suficiente. Você pega o iniciante, coloca o iniciante para tocar na quinta-feira à noite, tocar no domingo, porque não tem músico. Como é que a gente vai fazer? Eu não vou colocar um louvor difícil para o cara tocar. Né? Então, é tudo uma questão de adaptação. Mas se o cara está ali 2 anos na mesma, está na hora de cortar, porque o cara está acomodado. Acho que tem que exercer, na verdade, aí a humildade, a sensibilidade, mas a paciência, por outro lado, que tem uns que são PhDs formados em absolutamente nada, e, né?
Não aceita você dar... Não. Vou contar aqui, não vou falar, não dar nome aos bois, né? Polêmica. Fui lá né? Fui até te cobrir na situação aí, né? Meu Deus. Fui até te cobrir na situação. Aí me passaram a música, aprendi, peguei o timbre igualzinho, aquele timbre de casamento, não tem? Botei lá no teclado. Aí a pessoa que ia cantar, não bota esse timbre não, que atrapalha o timbre da minha voz, o meu tom. Meu Deus. Falei, cara, o que é um dó maior? Faz aqui pra mim. A pessoa não sabe. Aí, tipo assim, a gente deixa pra lá, pra não discutir, né? São as provas que Jesus põe pra... Indiretas.com. A pessoa espera que não veja Não vai aqui, assistir, né? não. Vai não. Ah, tá, que bom. Mas assim, Jesus põe essas provas do nosso lado para testar a nossa paciência Rapaz, mesmo. forte, cara. Porque dá raiva. Porque, Aí você vê se tá regenerado ou não, né, velho? porque é muito difícil Meu a gente irmão... saber que nós sabemos fazer e a pessoa chega e ela não sabe fazer e ela vem dar pitaco no meu trabalho. E dá pitaco em todos os instrumentos. Tudo. Diga-se de passagem. E assim, me dá uma... Deus sabe como é que eu saio de uns ensaios de vez em quando. Mas assim, graças a Deus, minha equipe lá, muito respeito. E assim, tem que ter paciência, tem que ter humildade, mas não pode se deixar... Não extrapola, né, amigo? Pois é. Tem que, por favor, né? Só para encerrar aqui, uma pequena reflexão. Quem está começando a tocar agora, comece então pelo worship, que é mais fácil. Larissa, vai com você. Esse cara é Deus. demais, velho. Bia, gostaria de te agradecer por estar aqui, por essa troca, esse bate-papo. Queria que você deixasse o tag do seu Instagram e queria que você deixasse também seu telefone, porque eu sei que você está ministrando aula e eu te acho uma baita música e capacitada. Fala pra galera de casa aí seu tag e seu telefone com DDD. Meu Instagram é @be__RCH, tá? É a abreviação de Beatriz Rocha. BE__2 underlines RCH. Meu telefone é 27 997 37 6177. Beleza, pessoal? E eu tenho que agradecer aqui, foi um momento maravilhoso. Eu sou sua fã demais. Onde você for, eu tô lá de olho. Junto, pô. E eu também te acho assim uma artista excepcional, uma louvorista maravilhosa, ministra, essa menina ministrando louvor, é uma bênção. E você sabe que eu fico feliz toda vez que a gente faz uma dupla, uma parceria aí. E eu agradeço demais. Amém, só agradeço o pessoal, a equipe, o pastor, muito obrigada por abrir as portas, tá? Tirando aí esse tag adolescente, né? É BRBD underline. Quase meu e-mail com 14 anos, né? Laricinha underline RBD. É porque não tinha como pôr mais, todo mundo tinha. Tô te zoando, cara. Entendeu? Não poderia Eu tô me perder. protegendo aqui. Eu não, sabe? Não acredita, gente, não acredita. Muito obrigada, Bia. Cara, as portas estão sempre abertas e, tendo oportunidade, vamos fazer um som, porque eu acho você excepcional. Você que nos assiste em casa, muito obrigada pela sua audiência. Quer saber um pouquinho mais sobre a TV IBMS? Basta você acessar o @TV_IBMS. Quer saber um pouquinho sobre a nossa rádio? Acesse o @Rádio IBMS. Acesse o nosso portal oficial também, que é o tvibms.org. Quer saber um pouquinho das nossas programações do Podcast Zion? Basta você acessar o @Podcast Zion oficial. Quer saber da minha vida? Entra lá no @LarissaOliver.ofc. Te aguardo semana que vem e até lá. Tchau, tchau.